Irmãos, sou seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre. A nossa revista ela traz o título Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, do dia 29 de julho de 2018. É o nosso terceiro trimestre de 2018. O título da nossa lição se trata hoje, vamos falar sobre santidade ao Senhor. Tá? Esse é o título da nossa lição e é com esse nome aí, Alba Edson Gomes Livramento, que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, eu peço a sua ajuda, a sua gentileza. Inscreva no nosso canal, assista as nossas aulas. Fazendo assim, você está ajudando a divulgar esse trabalho, inscrevendo no nosso canal e compartilhando aí nas suas redes sociais esse trabalho. Esse é um trabalho semanal que nós fazemos aí, embora atrasados por sérios motivos que temos, né, trabalho e alguns problemas que acontecem aí durante a semana, eu tenho postado esse trabalho um pouco atrasado. E as duas últimas lições foram muito atrasadas, inclusive a de hoje. Mas eu estou aí orando a Deus e pedindo ao Senhor para que Ele me ajude eu administrar o meu tempo aí, para que eu possa estar publicando essas aulas aí com mais antecedência para as nossas consultas, né, as nossas ajudas aí no estudo da nossa EBD, Escola Bíblica. Muito bem. O textuário da nossa lição nos diz o seguinte: E sereis-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Muito bem. A verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Como disse sempre, gosto de fazer um comentário aqui no nosso versículo-chave. Eu acostumo chamar o nosso textuário, e é a verdade prática, como um versículo-chave, né, onde o textuário é o versículo que irá destacar toda a nossa lição, e a verdade prática nos mostra um contraste, que é a união desses dois versículos, desses dois parágrafos, como ponto-chave do entendimento da nossa lição. Muito bem. O Senhor Deus, quando ele diz aqui no textuário, no capítulo 20, versículo 26 de Levítico, quando ele fala: E serer-me-eis santos, ele está dizendo assim, tiro vocês da terra do Egito, da escravidão, vou levar para uma terra onde mana leite e mel, e lá vocês vão ser santo, porque eu sou o Senhor de vocês, e eu sou santo. E ele fala: eu estarei separei vós dos povos, eu vou separar vocês de todo o restante dos povos, para ser meus. Ele está falando isso aqui com os levitas. Vou separar vocês de todas as tribos, de todos os povos, para ser meus. Falamos nas aulas passadas que ele separa os levitas para o serviço da casa de Deus.
e somente os levitas poderiam fazer os serviços da obra de Deus, cada um com as suas funções, mas eles eram os sacerdotes e ajudantes de sacerdotes e sumos sacerdotes, somente da casa de Levi e Arão, para fazer esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, na verdade prática, ele fala assim, que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Por que a marca? A marca que destaca é a santidade. Na medida que ele escolhe o seu povo e ele diz para que o povo seja santo, porque o Senhor é santo, ele exige a marca da santidade como um destaque para a representação, né, do povo de Deus, para representar Deus. O que representa Deus? A santidade, porque Deus é santo. Tá certo? Sem ela, o testemunho do crente não tem valia. Tá certo? Não é válido. É ineficaz. Não tem uma representatividade, não tem uma veracidade sem a santificação. Experimente você, eu, qualquer um de nós, pegar conselho de um crente, de uma mulher que se diz de Deus, ou um homem que se diz de Deus, que não tem a sua vida diante de Deus. Qual a credibilidade que temos? Você, que às vezes não tem nem muito contato com Deus, não tem nem muita intimidade com Deus, mas você mesmo pode fazer esta avalia. Experimente você que não tem nem tanta intimidade com Deus, pegar conselho de alguém que não tem nada de Deus, ou que faz de conta que tem e não tem. Qual a credibilidade disso? Então isso é o testemunho, é o que diz a nossa verdade prática. Que temos que cultivar a santidade, porque esta é a marca de Deus, é a marca que distintiva, a marca que representa. Louvado seja o nome do Senhor. Por aí, nós sabemos, no mundo secular, existem as marcas, né? Existem preferências pelas marcas. Quando você entra num supermercado, numa loja, numa concessionária para comprar um carro, ou sei lá, qualquer coisa que você vai comprar, você dá uma preferência para uma marca, não dá? Pois é, por quê? Porque esta marca, ela representa algo, uma garantia, quem sabe, né? Muitas marcas de carros aí dá a garantia de 5 anos, de 10 anos para o motor do carro, para algumas partes mecânicas. Então, qual a nossa garantia? A garantia do crente é o testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Como que posso testemunhar que o meu testemunho é válido? Quando eu trabalho com eficácia, quando eu trabalho com santidade, a marca é a santidade. Então, isso que fica como legado na vida do cristão, é a santidade ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Já podemos avançar. Nós, na nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 20, e o versículo do 1 ao 10. Como de costume, não vou ler para ganharmos tempo, né? E acredito que você já tenha feito essa leitura. Caso isso não aconteceu, faça agora e dá uma pausa no seu vídeo aí, faça essa leitura para que nós possamos entender aí melhor a nossa aula. Nós temos aí 3 objetivos específicos que nós vamos... Nosso primeiro objetivo específico é mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Acabei de falar que a marca do crente é a santidade, então nós vamos trabalhar com a marca como povo de Deus, né, que é a santidade. Vamos refletir a respeito da santidade no ministério levítico. Vamos falar aí, né, a reflexão da marca, né, a respeito da santidade no ministério, e vamos falar, vamos compreender que o povo de Deus deve ser santo. Aí depois de explicarmos, mostrar, refletir, nós vamos
compreender, né, que o povo de Deus deve ser santo. Muito bem. Na opinião do professor aqui também, deixa à vontade para que você possa ler. Nós vamos falar que nesta lição nós vamos estudar o versículo, o capítulo 20 de Levítico, e dizer que nesse capítulo nós vamos enfocar, né, Moisés, ele enfoca 2 tipos de pecado contra o Todo-Poderoso. O destaque aqui da opinião do professor. Quando ele fala que o primeiro pecado contra o Todo-Poderoso, ele fala a respeito da ofensa contra a verdadeira religião. Isso está escrito lá no livro de Levítico também, no capítulo 20, versículo de número 2 ao 6 e o versículo 27. E as ofensas contra a família. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Nós devemos adorar o único e verdadeiro Deus. Por isso, a ofensa à verdadeira religião, ou o verdadeiro Deus, Deus abomina. E a família, porque é uma instituição de Deus. A família foi criada por Deus, por isso Deus abomina, aí a negligência à família. A família é uma instituição divina. Muito bem, você pode continuar lendo aí a opinião do professor e tirar suas próprias conclusões quanto a esse comentário. Muito bem, vamos à nossa introdução. O livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. Muito bem. A santidade, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser marca distintiva dos filhos de Deus. Tá? Então, como falamos, foi dado a Israel o livro de Levítico como modelo, para que eles, como um manual, falamos aí em aulas anteriores, se não me falha a memória, na segunda aula, ou foi na primeira, que Levítico foi dado aos filhos de Israel como um manual técnico, como um manual para que fosse seguido, para que ele se orientasse e aprendesse como servir a Deus em santidade. Então o livro de Levítico foi dado por Deus para Moisés ali, depois de 40 dias e 40 noites orando, foi dado no monte como um modelo, E aqui diz que a santidade naquele tempo era obrigatório. Ainda hoje é uma marca, é a distinção que faz do mundo. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. À medida que nós conhecemos, nós separamos do mundo. Então, é a distinção, a marca distintiva do crente é a santidade. Muito bem. Ainda dizemos que nessa lição nós vamos vermos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como a nação santa, zelosa e servidora por excelência. Por que por excelência? Porque era um povo separado. Na medida que você separa alguém para trazer um resultado para você, então nós exigimos que aquele resultado seja o melhor. Tá certo? Deus separa o povo levítico e dá a ele ordenanças para que fossem seguidas, e a partir daquele momento, com uma orientação debaixo do braço, no seu coração, quando falo debaixo do braço, é quando no mundo secular fazemos com perfeição, e aquele que nos exigiu, que nos deu aquela ordenança que fôssemos buscar o resultado, nós que recebemos aquele procedimento para fazer aquele trabalho, temos como obrigação de voltar e apresentar o resultado do trabalho àquele que enviou. Assim é Deus. Deus envia
né? Deus separa os levitas, e agora os levitas têm como obrigação de trazer um resultado para apresentar-se a Deus e ao mundo como a nação santa, como povo que foi separado, como um povo que é zeloso, servidor por excelência. O povo vai servir por excelência. Muito bem. O melhor, trazer o melhor para apresentar a Deus. Que apresentamos como os israelitas a adorar. Que aprendemos como os israelitas a adorar e a servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, que nós venhamos aprendermos, né, com os israelitas, os verdadeiros israelitas, principalmente os espirituais. Muito bem. Já podemos avançar aqui após a nossa introdução. Até aqui nós fizemos o comentário da nossa introdução, né? Então já estamos em aula e vamos já avançarmos aqui para o nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a santidade e a marca do povo de Deus. Aqui nós vamos falar bastante sobre esse procedimento aqui, sobre o processo da marca, e já damos uma pequena, né, introdução. Na nossa introdução já falamos, no nosso textual já falamos, já comentamos isso aqui. Vamos aqui darmos uma aprofundada nesse tópico. Aqui nós temos 3 subtópicos, onde nós vamos tratar do estado de santidade, o processo da santificação, e vamos falar sobre a santidade como marca. O estado de santidade. Olha, em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios quando foi chamado por Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 31, quando ele Deus chama Abraão, e ele ali pega o seu pai, né? E pega ali seu sobrinho, um dos seus irmãos, e segue em direção a Ur dos Caldeus. Vamos ler o capítulo 31, capítulo 11 e o versículo de número 31. Vamos lermos aqui para que possamos, né, entender aqui o que está falando a lição. Muito bem. Tomou Tera a Abraão, seu filho. Tera era o pai de Abraão. E a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, que era irmão, era sobrinho dele, filho do irmão de Abraão, e sendo assim, sobrinho de Abraão. E a Saraí, sua nora, né? Está falando da mulher de Abraão, né? Então, o seu pai pega toda essa família, nora, mulher de seu filho, Abraão, que é Saraí. E saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Tá certo? Então aqui é quando Deus chama Abraão, e ele pega aí todos esses povos aí, seu pai, seu irmão Arã, né, e sua esposa, né? E ele segue, né, sai de Ur dos Caldeus e vai em direção à ordem de Deus. Tá certo? Aqui chega até Arã, né? Tá aí a trajetória de Abraão. Esse versículo fala que ele chega até Arã, e depois a continuidade da história, aí ele segue a terra de Canaã, e depois ele desce ao Egito, né? Mas aqui é o comentário do versículo que nós acabamos de ler, tá certo? Mas intimado novamente por Deus em Arã, obedeceu de imediato, tá certo? Então aqui nós vemos que Abraão, após ele fazer esse procedimento, ele obedeceu. Aí está aí a cidade de Ur, né? Ur dos Caldeus. Ele sai desta cidade e obedece imediatamente à voz de Deus. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor.
né? Gênesis capítulo de número 12, versículo do 1 ao 8, tá? Então aí para refletir, tá aí o processo aí do chamado de Abraão. Olha, em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, mas intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor. Então foi aí que começa toda a história de Israel, né? A partir da obediência do servo de Deus, dos servos do Senhor, Abraão, seu amigo. A Bíblia diz que Abraão foi considerado amigo de Deus por obedecer. E ele, assim, gentil como era, mas ele ouviu a voz de Deus e Deus o abençoou e fez-lhes promessas. Muito bem. No exato instante de sua chamada, a sua nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Tá? Então, em dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo processo doloroso processo de santificação. O mesmo pode-se dizer da Igreja de Cristo. Os irmãos coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, mas ainda estavam longe da perfeição. Muito bem, vamos fazer aqui um comentário desse tópico, desse subtópico. Amados, quando diz aqui que Abraão, no instante de sua chamada para uma nova realidade espiritual, né, porque Deus via em Abraão um processo de herança do povo dele, como uma nação santa que iria ser escolhida para fazer a revolução na terra, no mundo, com a fé. Foi isso que aconteceu. Tá? Fazer a revolução no mundo com a fé. Abraão foi chamado para isso. Tá? Só que o processo não é assim, num estalo de dedo, do dia para a noite, imediatamente uma coisa, um processo é realizado, principalmente quando se trata de coisas, de obras de Deus. Tá? Porque Deus exige que a sua obra seja feita com perfeição. A Bíblia fala que não podemos fazer as coisas para Deus relaxadamente, porque maldito é, tá certo? Isso lá em Jeremias fala sobre é maldito aquele que faz as coisas para o Senhor de qualquer maneira, relaxadamente. Então aqui, essa dignificação, quando fala que a dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato aos hebreus, é exatamente isso. Porque requer um tempo de maturação, um tempo de aprendizagem. E Abraão foi chamado, Deus tinha projeto em Abraão, mas Abraão creu. Né? Assim é o projeto de Deus nas nossas vidas. Deus tem projeto. Aí resta crermos no seu projeto. E aí Deus vai aperfeiçoando o processo da promessa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando fala, tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo processo e doloroso processo de santificação, é exatamente isso, né? Tem um chamado, mas o aperfeiçoamento é paulatinamente, é devagar, conforme vai passando os tempos, vai crendo, vamos aperfeiçoando
Por quê? Porque a santificação é um processo gradativo. É um processo que nós temos que ser santo hoje, melhor do que ontem. E ontem foi melhor do que anteontem. E assim sucessivamente. E amanhã temos que ser melhor que hoje. E aí vai. É um processo que vai sendo maturado com o tempo. É um processo de progressividade. É um processo progressivo. A vida é santa. A santidade ao Senhor. Por quê? Até porque nós temos que adaptarmos às coisas que nos cercam. E aí nós temos que a cada dia buscar a perfeição para aquele dia. Todos os dias buscando melhor servir, para que nós voltamos e trazemos o relatório, que nós falamos agora há pouco. Trazemos o relatório para aquele que nos enviou. Esse relatório nós temos que dar àquele que nos enviou todos os dias da nossa vida. Aí diz assim, o mesmo pode se dizer da igreja de Cristo, é verdade. A igreja hoje não está isenta da santidade. A santidade é um processo progressivo que exige da igreja. Né? Os irmãos coríntios foram tratados como santos, né? Mas eles não eram perfeitos. Por quê? Porque eles estavam no processo, estamos no processo de aperfeiçoamento. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos nos aperfeiçoando, mas a santidade nos pertence. Somos santos de Deus para esta obra. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Segundo subtópico, o processo de santificação. Né? É uma coisa que uma vai ingressando na outra. Olha, o processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Olha, vamos entender isso. Haja vista a conturbação do período dos juízes. Tá? Vamos ler todo para a gente explicar o tópico. Mas para que o seu povo viesse a atingir o ideal de sua nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entregou-lhe o livro da lei. Né? O livro da lei. Se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificamos que o processo da santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Olha, a partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não os achava pesados. Olha, vamos bater um papo aqui, entender esse ponto. Processo de santificação. Lembra que falei que o processo era paulatino, era um processo progressivo? Pois é. Nós vemos aqui que Deus tem um projeto para Israel, que teve início em Abraão. Só que esse projeto ele foi interrompido. Quando fala que ele foi interrompido e recomeçado diversas vezes, porque nós sabemos que lá na época que Deus deu a Moisés o livro, e antes desse processo, o povo, a Bíblia diz que Deus falava com os juízes que regia Israel. Eram os juízes que regia o povo de Israel, que governava. E a Bíblia diz que o povo pecava e Deus chamava o povo, e Deus falava com os profetas falavam com os juízes, e eles traziam o povo ao arrependimento, o povo novamente se reconciliava, Deus abençoava e o povo caía de novo. Então esse procedimento foi diversas vezes interrompido e recomeçado, até que Deus cria a lei e dá a entrega para Moisés e mostra que o povo precisava seguir um modelo. Tá certo? E esse processo é um processo
não é fácil. Por quê? Porque o povo estava em um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso que era a maneira vil de viver, o jeito de viver de qualquer maneira. Olha, mas para que o seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega o livro da lei. Certo? Pois é. Para que eles fossem feito uma seleção, passassem num processo seletivo, foi agora entregue para eles um manual, né? Se lermos atentamente o livro do Êxodo e de Levítico, verificamos que é o processo da santidade na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Aí nós vemos lá que Deus exige agora que o povo precisava de um modelo, um tipo de adoração. Tá certo? Então precisamos aprender a adorar a Deus. Como é que aprendemos? Não é de qualquer maneira. Nós temos que ler, nós temos o manual técnico. Qual é o manual do crente? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi dado ao povo de Israel, a Êxodo e Levítico. Né? E eu aqui ainda acrescento todo o Pentateuco. Por que não dizer todos os 5 livros da lei? Sim, sim, até mesmo porque temos nessa leitura a referência de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, tá? Que é um dos livros. E aí a gente volta, nós vemos o livro da criação, Gênesis, que é todo um processo. Então todo o livro, todo o Pentateuco foi dado aos israelitas como um modelo. E hoje nós temos, como Igreja de Cristo, não só esses 5 livros, como toda a Bíblia Sagrada. São 66 livros, que é o nosso manual técnico de aprender a servir a Deus. Tá? Então nós temos esses livros como um livro de aprender a servir a Deus. Muito bem. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não era pesado, já não se achava pesado. Por que não achavam pesado? Porque eles aprendiam, eles sabiam que tinham que seguir o manual. E a partir daquele momento que nós entendemos que servindo a Deus, um Deus verdadeiro, poderoso, que nos dá as diretrizes como servi-lo, então nos resta ao servir com veracidade, e Ele encarrega de dar o que é melhor para nós. Quando nós entendemos isso, quando nós nos convertemos de todo o nosso coração, como fala o capítulo de número 7, versículo 14 de Crônicas, nós entendemos que não é pesado a servir a Deus. Não é pesado, não nos é pesado aos procedimentos que está no modelo de servir a Deus, no livro da lei, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Tenho que ter amor a Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. E assim cumpre-se em nossa biografia o que escreveu o sábio em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Que a recomendação do apóstolo Paulo seja aplicada na íntegra em cada etapa de nossa excelência neste mundo. Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 ao 20 e 23, nos diz que e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, imprescindível, ou seja, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, lá em Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, nos dá aqui esse manual, nos faz aqui uma alusão
a esse manual. Quando diz que Deus, que é de paz, nos santifique completamente. É Deus que nos santifica completamente. E assim, nós temos que apresentar a Ele, né, em espírito e alma e corpo. Ou seja, a tríplice da Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo, que é um, o nosso corpo temos que ser apresentado em espírito, alma e corpo também, né? Sejam plenamente, temos que conservar isso irrepreensível, né, para apresentar a Deus. Isso me veio à memória, capítulo 12, né, versículo 1 ao 3 de Romanos, né, onde diz que o nosso corpo tem que ser irrepreensível e nós temos que mostrar, que temos que apresentarmos a Deus o nosso corpo, né, como modelo, como apresentar a Deus o nosso corpo é santo, né? Apresentar a Deus o nosso corpo santo. Vamos ler? Capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentamos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá certo? Então, esses 3 versículos que lemos aqui, ele fecha aqui esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que temos que apresentar a Deus o nosso corpo, né, como sacrifício vivo. Terceiro subtópico do nosso primeiro tópico, a santidade como marca. E aqui, mais uma vez, vamos falar da marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. Olha, Êxodo capítulo 19, versículo 6 é a referência. Em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, também uma outra referência, quando diz, e de fato nenhum outro povo jamais alcançou a excelência de Israel, tá? Usufruir de todas esses privilégios, todavia, acarretava ali ainda grandes responsabilidades, né? Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 29. Em alguns períodos de sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor, haja vista os elogios tecidos pela rainha de Sabá ao rei Salomão, segundo as Crônicas, capítulo 9, versículo 1 ao 8. Gostaria de fazer aqui um pequeno comentário, porque quem não gosta de elogio? Todos nós gostamos de elogios. Mas nós temos que ver, porque quando recebemos um elogio, precisamos de analisar esse elogio espiritualmente, se realmente você está sendo elogiado pelo trabalho e não vem nenhuma presunção do lado de quem está elogiando, e aí só espiritualmente você discerne, e discernindo isso, você como servo de Deus, como mensageiro da obra de Deus, você glorifique a Deus e coloca esse elogio para que toda a honra e a glória seja a Deus, né? Não traz isso para si próprio. Muito bem. O rei Salomão, ele recebendo esses elogios, a Bíblia diz que mais tarde Salomão ele começa a ficar um homem muito vaidoso, ao ponto de se misturar com os povos pagãos. E aqui, amados, houve aqui uma
uma transição no reinado de Salomão, onde mais tarde ele, ao misturar com o povo pagão, a Bíblia diz que ele busca para si mulheres, né, de outras nações, onde 300 mulheres e 700 concubinas, né, na qual ele tinha, e aí ele começa a misturar com outras nações, e ele fica um homem muito vaidoso, né? E aí ele perde o controle daquilo que tinha sido dado a ele por Deus. O que acontece? O reinado de Salomão foi rachado. A Bíblia diz que foi dividido ali o seu reinado, onde 2 tribos vai para o sul e 10 tribos para o norte. E aí nós sabemos da história. Nós não podemos comentar aqui, porque aqui nós vamos tomar tempo. Mas é só para a gente entender aqui esse processo aqui do reinado de Salomão. Entender esse processo. Muito bem. E aí nós sabemos que a partir daqui Israel começou a ter problemas. E aí Deus começa a trazer o seu julgamento, né, cobrar do seu povo conforme as suas direções, os seus governos que tinha. Porque o povo sofria por causa das lideranças. Passou a ser lideranças corruptas, lideranças que trazidas de outras nações, né? E começou a ter problema com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo começou a ficar um povo, né, muito vaidoso, né? Todavia, a maior parte de sua história foi marcada pela apostasia. Tá vendo? Começou a entrar o procedimento de apostasia ali no reinado, no povo de Israel, por causa dessa ruptura de Salomão. Foi Salomão que abriu a porta para a descredibilidade espiritual do povo de Israel. Mas chegará o tempo em que todo Israel será redimido e salvo. Se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não espera da Igreja de Cristo? É uma pergunta. Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andarmos continuamente em novidade de vida. Tá certo? Então, é em novidade de vida que devemos andar para que nós possamos fazer o nosso culto racional. Apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício. Fazendo esse processo, né, irmãos? Andar continuamente em novidade de vida. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celestial. Tá? Aqui nós vemos nesta imagem, né, como que refletia a presença de Deus na época, né, no Velho Testamento. Deus, através da santidade, Deus descia na nuvem e chegava no lugar santo dos santos, né, lá no lugar santíssimo, e falava com o sacerdote oferecia a Deus sacrifício, porque Deus estava intimamente com o povo. Hoje nós temos essa dificuldade de termos a presença de Deus no meio da igreja, porque o povo não tem mais o povo não dá mais essa credibilidade, tá? Por causa da idolatria, por causa da apostasia e de tantas outras coisas que não tem mais a santidade como marca. Muito bem. E agora já possamos avançarmos aí para o segundo tópico. Nós vamos falar sobre a santidade no ministério levítico. Olha, aqui também nós temos 3 subtópicos: santidade exterior, santidade interior e a santidade e glória. Santidade exterior. Os sacerdotes deveriam ser uma referência
perfeita a nação de Israel no que tange a santidade e a pureza. Tinha de ser, irmãos, um povo com referência, precisava ser realmente separado para enfrentar aí, para ter o testemunho de apresentar o povo. Afinal, era a responsabilidade pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus, porque era eles que apresentavam ao povo. Para que o povo fosse propício diante de Deus, o sacerdote tinha essa incumbência de apresentar. Os ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viesse a compreender, a comprometer o santo ministério. E aí nós vemos aqui, a santidade. Fechando aqui este comentário. Um sacerdote, por exemplo, não poderia desposar de uma esposa que não fosse virgem, ou seja, eles deveriam casar com a sua mulher, tinha de ser virgem, ela virgem, ela precisava ser virgem para receber para casar. Até mesmo com respeito ao luto, deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos. Tá? Que fala sobre o procedimento que o sacerdote não poderia ter nenhum tipo de deficiência física. E aqui eu comentei aqui que hoje não precisamos mais desse processo, porque o nosso contato com Deus é direto, não precisa, o contato independe de qualquer tipo físico. Você, com seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, tendo esses 3 procedimentos em santidade, você faz o contato com Deus. Esta imagem nos dá essa referência. Santidade interior. E aqui nós sabemos que nós precisamos, no interior nosso, precisa estar liberto para falar com o Pai. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Tá? Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar por um culto formal, o que ocasionou a destruição de Jerusalém. Comentei sobre o assunto. Hoje em dia, infelizmente, pessoas começam a não ter o verdadeiro caminho como santidade. Coloquei esta imagem para representar isso, e começa a buscar meios, outros caminhos, começam a apresentar coisas que abomina a Deus. E aí começa a mudar a liturgia e o jeito de adorar. Santidade em glória. Olha, a glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto, tornou-se o conhecido como a herança peculiar do Senhor. Então, conforme o povo amava, adorava a Deus, e Deus aproximava, então aquilo, Deus como Pai, teve a confiança de chamá-los como herança peculiar, mesmo porque foi escolhido, e aí o povo obedecia. Atemorizados, os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo. Os gentios sabiam, o povo era um povo realmente abençoado e não conseguia amaldiçoar. Números capítulo 23 fala lá sobre um processo lá que Balaão foi pago para fazer esses procedimentos e ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque o povo já tinha sido abençoado. Mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhe imprescindível obedecer a palavra de Deus. Pois é, como eu disse,
né, para que chegamos a esse nível, precisamos obedecer a palavra de Deus. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pois é, o mesmo não requer o Senhor de cada um de nós. Pois é, Deus requer de cada um de nós a santidade. Agora já podemos avançar para o final da nossa aula, que é o nosso terceiro tópico. Vamos falar sobre a santidade do povo de Deus. E aqui também temos 3 subtópicos: santidade dos filhos, santidade conjugal e santidade e a vontade de Deus. Deus proíbe os israelitas expressar e energicamente apresentar seus filhinhos como oferenda a Moloque. A razão é simples: cada um de nós, de nossos meninos, é meninos e herança do Senhor. Então Deus tinha um procedimento que o povo de Deus, os filhos de Deus são os filhos dos crentes, é herança de Deus. Sendo herança de Deus, simplesmente não podemos oferecê-los a ninguém. E o povo, né, vindo para a Canaã, que era uma cidade, uma terra habitada, né, por pagãos, tinha esse procedimento de oferecer os seus filhos ao um deus Moloque, né, fazer sacrifício infantil, sacrifício de criança. E Deus agora requer que eles não poderiam seguir aqueles costumes, porque os filhos dos israelitas eram herança de Deus, por isso não pode ser dado a outros deuses. Hoje há pais cristãos que, sem o saberem, estão entregando seus filhos a Moloque, quando, por exemplo, adotam a prática criminosa do aborto e quando não os educam conforme recomenda a palavra de Deus. Isso é verdade, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, é uma referência. Infelizmente, quando a prática do aborto, né, entram na vida da igreja, dos cristãos, nada mais nada menos que estamos fazendo a mesma oferenda a Moloque. Também esta prática pode acontecer quando não educamos, conforme diz a palavra de Deus, educar os seus filhos na palavra de Deus. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Ensine, pois, seus pequenos e admoeste no Senhor, para que sejam pessoas de bem. Né? Temos que fazer isso, sejam pessoas de bem, essa imagem aí, mostrando aqui que os filhos devem honrar, né, os pais e a mãe. Somente assim pode ser abençoados. Existe outra maneira? A palavra de Deus diz que não. Para ser abençoado, precisamos honrar o pai e a mãe. Santidade conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ela é uma instituição. A família é a instituição de Deus, foi dado isso lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Deus cria a família. A fim de preservar a integridade familiar, o Senhor proíbe terminadamente a infidelidade conjugal e o adultério. É uma proibição de Deus o procedimento da infidelidade conjugal. Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme descreve o salmista em Salmo 128. Então Deus dá modelos, irmãos, Deus dá modelos da família, e ele terminantemente ele proíbe esse procedimento, irmão. Deus proíbe a infidelidade conjugal e o adultério. Deus proíbe, uma ordenança de Deus. E fazendo isso, era um objetivo dele de mostrar para as famílias gentílicas que o povo de Deus tinha um modelo de segui-lo,
É isso que fazia o procedimento de separação, né, do povo ser separado. Hoje a nossa responsabilidade não é menor. Temos de observar o 7º mandamento: não adulterarás, e manter o leito conjugal sem mácula, ou seja, o seu leito. Quando falo no leito conjugal, não é diretamente a cama de dormir, e apenas ela, não. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, tem que manter sem mácula, é para com o seu cônjuge, que é o matrimônio. E assim sim, e agora sim, seria o leito, a partir dessa fidelidade, né? Você não manter com mancha, com mácula. Louvado seja Deus. O Deus que inspirou os levíticos não mudou. A santidade é a vontade de Deus. Santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. É verdade, para manter santo, tem que ter disciplina. Nesse processo lento e doloroso, todo o nosso ser tem de estar envolvido, precisa estar todo envolvido, irmão. Porque se nós não envolvermos todo um processo, não conseguimos ser santos. O santificar-se não é uma opção de vida, uma opção na vida do salvo, é uma ordenança. Então, é uma ordenança divina o processo de santificar. Não é um estilo de vida, não é, mas é uma ordenança de Deus. Olha, a nossa santificação é a vontade de Deus. Sem ela, como veremos o Senhor? Não conseguimos ver o Senhor sem a santificação. Conclusão: no momento de emergência nacional, o rei Ezequias colocou os levitas e ordenou-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nos sentirmos que nos santificarmos como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande visitação do céu em nosso país. Isso é verdade. Só colocando em prática é que nós recebemos de Deus a mudança. Ezequias fez isso, chamou a atenção dos levitas e colocou eles para que separassem, e vamos fazer uma mudança. Vamos tirar do santuário as coisas que não pertencem a Deus. Quando ele fez, a Bíblia diz que ele, requerendo isso, ele provocou um grande avivamento em Israel. E assim, irmãos, não estamos isentos, né, desse processo. Podemos fazer nos dias de hoje também na nossa igreja. Começa por mim, começa por você, começa pela nossa vida particular com Deus. E assim nós vamos para a igreja, para o culto, para adorar. E assim nós provocamos um avivamento dentro de nós, e a obra de Deus irá crescer na terra, em nome de Jesus. Assim eu já finalizamos esse trabalho. Foi bênção para você, amados. Dá um clique, dá um joinha aí, nos ajude a divulgar esse trabalho, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém, amados?